Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 1.1, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Nos problemas 15 e 18, verifica-se que a função indicada y igual a μ de x é uma solução explícita da equação diferencial de primeira ordem dada. Faça como apresentado no exemplo 2, considerando φ e simplesmente como uma função, apresente o seu domínio. Depois, considerando φ como a solução da equação diferencial, determine ao menos um intervalo da definição. Bom, nesse caso aí já verifica-se que essa função é a solução dessa equação diferencial, mas caso eu quisesse provar que essa função aí é solução, eu teria que analisar aqui a equação diferencial, e verificar que temos a primeira derivada e temos a função aqui. A função já foi dada. Para verificar que essa função é solução dessa equação diferencial, eu preciso da primeira derivada dessa função. Então, vamos começar fazendo essa primeira derivada aí da função dada. Tá? O 5 está multiplicando, é constante, mantém. Vamos derivar aqui pela regra aí da cadeia, tá? Temos uma função composta, então a gente deriva a função tangente primeiro. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de tudo que está lá dentro, ou seja, 5x, vezes a derivada da função que está dentro, ou seja, derivada de 5x, 5. Então, temos aí que a derivada y', 5 vezes 5, 25, secante ao quadrado de 5x. Agora, como que verifica-se se realmente essa função é solução aqui? Vou reescrever aqui a equação diferencial, que é y' igual a 25 mais y². Vou substituir tanto na equação diferencial a derivada como a função. Tá? Então, vamos ter aqui, no lugar de y', 25 secante ao quadrado de 5x. E isso tem que ser igual a 25 mais o y². E vou verificar se essa expressão é verdade. Ou seja, o y é 5 tangente de 5x, que tem que ficar ao quadrado. Então, vamos poder escrever aqui 25 secante ao quadrado de 5x desse lado. Aqui vamos ter 25, dá para pôr em evidência, aqui vai distribuir, vai ficar 5 ao quadrado. E aqui tangente ao quadrado de 5x. Esse termo, tiramos o 25, sobrou 1. Aqui eu coloquei o 25 em evidência, sobra tangente ao quadrado de 5x. 25 multiplicando dos dois lados a gente pode simplificar. Aqui a gente tem secante ao quadrado de 5x. Esse termo aqui, 1 mais a tangente ao quadrado de 5x, pela relação trigonométrica, é secante ao quadrado de 5x. Posso passar para lá como negativo, menos a secante ao quadrado de 5x, que vai ficar igual a zero. Então, esse termo é igual a esse. Então, temos aí que zero é igual a zero, confirmado. Portanto, aí a gente confirma que é solução, que é o que ele diz lá, que já estava verificado. Mas caso precise verificar que uma função é solução de uma equação diferencial dada, esse é o procedimento a ser tomado. Continuando aí, ele pede para considerar essa solução y, que é uma função φ de x, que é dada nesse caso por 5 a tangente de 5x, considerar essa função e determinar o seu domínio. Bom, existe alguma restrição para essa função? A função que a gente tem aqui é a tangente de x. Para a tangente de x, a função tangente não está definida aí para o ângulo de 90 graus, tá? E todo o múltiplo dele aí, somando-se 180, que seria o mais ou menos π sobre 2, Então, esse termo aqui, que está aqui dentro, 5x, tem uma restrição, A gente vai escrever que esse 5x, ele tem que ser diferente do ângulo de 90 graus, onde a tangente não está definida, ou seja, a tangente de 90 graus não existe, mas aí
180 graus, que é quando aí a gente faz mais ou menos, aí, né, metade da volta do círculo trigonométrico, vezes uma constante k, um número inteiro, né? Esse k pertence aos números inteiros, tá? Sendo positivo ou negativo. Então a gente tem aí que a nossa restrição do x, do domínio, vai ser diferente. Passa esse 5 aqui dividindo os dois termos. Π sobre 10 mais π sobre 5 vezes o k. Então a gente vai poder escrever o domínio aí dessa função como sendo o conjunto de x pertencente aos números reais, tal que o x tem que ser diferente de π sobre 10 mais π sobre 5 vezes k, tá? E esse k pertence aos números inteiros. Esse é o domínio, tá? O que seria isso daí? Vamos fazer uma representação para a gente fazer o próximo passo. Porque o próximo passo ele diz, considerando φ como sendo a solução da equação diferencial, a gente tem que determinar ao menos um intervalo i. Então, se a gente fizesse o esboço desse gráfico aqui, tá? Lembrando que é apenas o esboço, a gente tem lá, se for zero, né, tangente de zero dá zero, a gente sabe que vai passar por esse ponto aqui, né? E aí a gente tem as condições. O k, vou pegar o primeiro valor aqui, que seria zerar o k. Quando eu zero o k, a primeira restrição seria π sobre 10. Então eu vou vir aqui, ó, e vou marcar essa condição. Vou falar que esse ponto aqui é π sobre 10. Então significa que em π sobre 10 a gente vai ter uma assíntota aí vertical que não está definido, tá? Eu sei que a função tangente, ela vai ser aí, quando chegar perto de π sobre 10, ela vai para mais infinito, tá? Aí a gente pega, esse seria o k igual a zero. Se a gente pegar o k menos 1, a gente pega um ponto antes, né? Seria o outro intervalo. Então a gente fez lá, k igual a zero. Se k for igual a zero, a gente acha que o x é diferente de π sobre 10. Agora, se eu pegar o k menos 1, eu vou achar que o x tem que ser diferente de π sobre 10. Aí, como aqui é menos 1, vai ficar menos π sobre 5. Ou seja, fazendo aí a conta, a gente vai achar aqui o MMC dá 10, né? Aqui vai ficar 1 e aqui menos 2. 1 menos 2 dá menos π sobre 10. Então, a gente pode vir aqui em menos π sobre 10. Vai ter uma assíntota aí vertical, menos π sobre 10. E eu sei que o gráfico vai se comportar dessa forma, tangenciando, que é aí o esboço do gráfico da tangente. Nesse aqui é um múltiplo, né? Aqui também é múltiplo x, mas o comportamento é dessa condição e vão atuar nesses intervalos. Então, o que ele está pedindo ali depois, esse ao menos um intervalo, seria aqui, ó. Aqui a gente tem um intervalo i. Ah, e se eu quisesse achar outro intervalo, eu poderia pegar, por exemplo, o k mais um k, né? Se eu pegar, vou fazer aqui. Se eu pegar mais um k e k igual a 1, eu vou achar que o x tem que ser diferente de π sobre 10 mais π sobre 5. Que aí a gente vai fazer o MMC, aqui vai dar 10, aqui vai ficar 1 mais 2, ou seja, 3π sobre 10. Então, se a gente pegar aqui essa condição, a gente vai ter aqui uma assíntota vertical, exatamente aqui na metade dessa diferença vai passar de novo pelo zero e a função se comporta desse tipo aqui, né? E aqui teríamos aí outro intervalo i, ou seja, podemos escrever outro intervalo i como sendo x, né? O intervalo i como sendo menos de π sobre 10
até π sobre 10, né? Ou outro intervalo aí que a gente pode escrever, que é de π sobre 10 até esse outra assíntota aqui vertical, que é o 3π sobre 10, até 3π sobre 10. E conforme for variando aí os valores de K, a gente vai achando os outros intervalos, tá? E o domínio, ó, cada valor que eu colocar aí de K, eu vou achando as assíntotas aí verticais, que é onde o x não está definido para essa função tangente de 5x. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!